Tudo bem, vamos fazer esse vídeo, cara. Eu sou bem à moda antiga aqui com minhas anotações impressas. Sobre o que vamos falar hoje, cara? Tipo, sério, 5 coisas que você precisa saber antes de trabalhar em Private Equity ou Venture Capital. Ótimo tema. Beleza, então esse vídeo pode literalmente te poupar anos de erros na carreira. Sério, é muito importante saber no que você está se metendo. E esse vídeo não é relevante só para quem diz: eu definitivamente quero entrar em Private Equity ou quero entrar em Venture Capital. É basicamente relevante para qualquer um que queira ganhar muita grana no futuro. Porque mais cedo ou mais tarde o que você vai se tornar é um investidor. Em algum momento você vai parar de oferecer serviços, vai começar a lidar com capital, alocar capital, fazer o dinheiro trabalhar para você. É isso que você fará no futuro se for ambicioso o bastante. Então este vídeo é muito relevante para todas as pessoas ambiciosas por aí e fico muito feliz em ter você no meu canal. Então vamos direto ao assunto. 5 coisas que eu gostaria de saber antes de entrar em Private Equity e Venture Capital. Só para deixar claro, eu nunca trabalhei com Private Equity em toda a minha vida. A menos que você considere o VC e o mercado de Venture Building, que é algo que faço. Construção de startups é um pequeno subconjunto do que se pode fazer em Venture Capital, que por sua vez é um subconjunto de Private Equity, o que é tecnicamente correto. Então eu tenho o direito de sentar aqui e falar sobre isso. Ok, então 5 coisas que eu gostaria de ter sabido. E claro, eu tenho uma infinidade de pessoas que eu já treinei no passado, que são bons amigos, etc., que estão trabalhando em fundos de primeira linha como Blackstone, KKR, seja qual for, também do outro lado. Eu tenho muitas pessoas de Venture Capital com quem eu interajo diariamente como parte do meu trabalho. Ou até mesmo ajudei elas a conseguirem seus empregos. Então aqui vai a minha opinião. Primeiramente, a escolha do fundo faz uma grande diferença, muito mais do que escolher a empresa de consultoria de gestão ou escolher o banco de investimento. Ok, se você está começando agora, acabou de se formar, tem o sonho de entrar em consultoria ou banco de investimento, então é assim, sim, quero dizer, faz um pouco de diferença aqui e ali em termos de cultura, de foco, qual empresa de consultoria, por exemplo, você escolhe ou qual banco de investimento você escolhe. Mas por outro lado, nem tanto assim, né? Quero dizer, se você está na BCG ou se está trabalhando na McKinsey, basicamente são pessoas diferentes e é isso, sabe? Há apenas uma diferença limitada, enquanto no Private Equity faz uma enorme diferença. Você tem mega fundos, tem boutiques de mercado médio, tem fundos de mercado médio, tem fundos que estão focados principalmente em ativos problemáticos, focados em reestruturação, investimentos em recuperação. Você tem fundos que estão focados principalmente em crescimento, focados em LBOs. Existe um universo enorme de possibilidades. Primeiramente, um fundo pode ter foco na estratégia de Private Equity que segue e no tipo de investimento em que atua. E também em relação ao tamanho do fundo. E isso faz novamente uma diferença muito grande, especialmente em relação à carga de trabalho, porque se você está em um desses mega fundos, a concorrência fica super acirrada. E basicamente, toda a equipe trabalha o tempo todo para encontrar maneiras de justificar certas transações ou extrair valor de determinadas transações em análise. E há um potencial limitado para o carry, então todo mundo tenta maximizar seu carry, todo mundo trabalha duro, 80 a 100 horas por semana e é uma rotina pesada. Em fundos voltados para empresas de médio porte, há menos concorrência e redes de contato mais fortes. Por exemplo, na Alemanha, nesses fundos, você tem um grupo de clientes em potencial com quem fala diariamente. Alguns, diretores executivos de pequenas e médias empresas, por exemplo, e isso torna as coisas um pouco mais fáceis. O equilíbrio entre vida profissional e pessoal é melhor. Então, resumindo, faz uma grande diferença em qual fundo você vai trabalhar, em qual empresa você vai trabalhar, tanto em Private Equity quanto em Venture Capital.
Então faça sua pesquisa e olhe, sabe, fóruns como o Wall Street Oasis, certo? Onde há tantas discussões sobre isso. Como é a cultura de trabalho e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional nesse fundo? Quais negócios realizam? Isso é muito importante. Segundo ponto, é extremamente desafiador entrar em private equity e venture capital sem experiência prévia em banco de investimento, consultoria de gestão ou agora boas credenciais em startups. Para private equity, isso é muito óbvio. Essas pessoas querem profissionais no cargo de associate, querem pessoas que saibam lidar com números, certo? Que sejam capazes de analisar negócios, fazer a modelagem deles e descobrir se há possibilidade de extrair valor desses negócios. Então eles precisam de pessoas que consigam lidar com números de uma forma muito, sabe, tranquila, com muita facilidade. Então, o que eles procuram na maioria das vezes são banqueiros de investimento, ex-banqueiros de investimento, analistas de investment banking, na maioria das vezes também podem ser consultores de gestão. Mas o que eu observo é que os fundos de private equity tendem a buscar banqueiros de investimento. Agora, se for um fundo de private equity muito focado em agregar valor, sabe, para ajudar a equipe de gestão a criar uma nova estratégia de crescimento, eles procuram consultores de gestão, pois essa é a função deles. Eles aconselham a gestão de grandes empresas. Para capital de risco, por outro lado, consultoria de gestão não é tão relevante assim, porque, quero dizer, não é realmente o que você faz com uma startup. Você não tem a experiência em modelagem que um banqueiro de investimento vai ter e também não tem. Você não pode argumentar com o argumento de eu dou consultoria para empresas, porque você não dá conselhos para empresas. Uma startup é algo totalmente diferente de uma grande empresa multinacional. Então sua vantagem em consultoria realmente não se aplica aqui. Agora, é impossível entrar nesse jogo sendo um consultor de estratégia? Não, claro que não. Tudo depende de como você se posiciona. Só para deixar claro para fundos de capital de risco, normalmente preferem banqueiros de investimento ou pelo menos alguém dessa área. Principalmente para fundos que são fortemente orientados por dados quantitativos, ou seja, fundos de estágios um pouco mais avançados, e por outro lado, ex-fundadores, porque nada melhor do que ter alguém que de certa forma já foi seu cliente. Ter ele trabalhando para você. Então agora você está mudando de lado, você não está mais na sua startup anterior, você recebeu investimento, agora você está mudando de lado, você é quem está investindo. E você sabe exatamente o que o cara ou a garota do outro lado da mesa quer, então isso é ótimo. Esse é o ponto número 2, número 3. Infelizmente você não vai ser a pessoa que toma as decisões, pelo menos no começo. Então algumas pessoas têm a impressão ou têm o sonho de que vão entrar em um desses fundos e que serão elas que vão conduzir as operações. E no fim, ser quem diz, vamos fazer isso pessoal, esse é um ótimo negócio. Nós vamos ganhar milhões e vamos ficar em iates, beber champanhe e ter conversas inspiradoras. Não é assim que acontece no começo. Você é apenas uma pequena peça em uma grande máquina, está fazendo suas análises de AN. Por favor, meu caro, mas você não é realmente quem toma as decisões. No final das contas, quem vai decidir ainda são os sócios. E às vezes até mesmo dentro da própria estrutura dos sócios. Você tem sócios muito experientes que só de dizer uma palavra basicamente podem desmontar todas as opiniões dos outros sócios. E todo mundo é a favor do negócio, mas esse cara diz não, e aí todo mundo fica tipo, ok, chefe. Então, infelizmente, é assim que funciona em algumas empresas. Então, não se engane, você não é quem toma as decisões, mas pode ser quem toma as decisões em algum momento. E se você estiver trabalhando em uma empresa menor, um fundo de private equity menor, um fundo de venture capital menor, é claro que as chances de você ser quem toma as decisões são exponencialmente maiores. Agora, dito isso, estamos falando muito sobre private equity e venture capital o tempo todo. Dá uma olhada no meu vídeo Private Equity versus Venture Capital. Acho que é esse o nome aqui nesse mesmo canal. O vídeo oferece uma ótima visão geral das principais diferenças. Posso fazer outro mais detalhado no futuro, mas este já serve como introdução. Confira. Private Equity versus Venture Capital agora. Ponto número 4. Pode ser difícil, e isso é especialmente verdade no Venture Capital?
Pode ser difícil fazer a transição de associado sênior ou gerente de investimentos para principal. Na maioria das vezes é chamado de principal, então alguém que está em uma posição como sócio júnior, você pode dizer que fazer essa transição é extremamente difícil. Algumas pessoas pensam, ok, vou começar como analista nesse fundo de venture capital e vou subir até me tornar sócio. Nem sempre é tão fácil assim. Porque o que a maioria das pessoas não tem é uma experiência profunda no setor. Mesmo que você seja um analista ou um associado trabalhando em um determinado tema, focando em um determinado setor, às vezes é difícil construir esse conhecimento muito profundo do setor. E é isso que impede você de dar o próximo passo para realmente se tornar alguém que é um sócio júnior ou um sócio na empresa. Tenho amigos que trabalharam em fundos de capital de risco e chegaram longe. Eles foram gestores de investimentos, pessoas que alocaram capital para diferentes startups. Mas eles não conseguiram dar esse próximo passo, se tornar sócio ou, como sócio júnior, principal da empresa. E o que eles fizeram, na maioria das vezes, foi ir para empresas do setor. Então, eles foram para startups, geralmente startups mais maduras, ou para cargos estratégicos em grandes empresas do setor por alguns anos, para construir esse conhecimento profundo da indústria. Então, como próximo passo, eles voltam para o fundo. Então, isso é algo para se ter em mente. E o último ponto é meio que um ponto duplo. Primeiro de tudo, você não é completamente independente. E em segundo lugar, você não vai se tornar um bilionário. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro de tudo, algumas pessoas entram nesse jogo e acham que sabe, agora elas estão no auge da humanidade. Então você é quem toma as decisões. Você sabe, você dá dinheiro para as pessoas para quem você quer dar dinheiro. E é isso, você é o rei, diferente de nós. Prestador de serviço ruim, tipo esses bancos de investimento ou consultorias de gestão, mas você é o cara. Não é tão simples assim porque, infelizmente, o dinheiro que você está dando para outras pessoas não é seu, certo? É o dinheiro dos LPs. Então você tem os grandões te dando respaldo e são eles que te dão o dinheiro em primeiro lugar. Então imagine se esse dinheiro não for bem investido, você tem um problema. Sabe, esses caras provavelmente não vão ficar felizes com isso. Então só lembre-se de que se você está nesse jogo de investimentos, na maioria das vezes é o dinheiro dos outros. E sim, claro, você ganha um bom dinheiro com isso. Quero dizer, você tem sua taxa de administração, você tem seu carry, você ganha dinheiro com os exits no VC, muito dinheiro. Mas sabe, você não é o rei do jogo. Há outras pessoas que conseguem exercer pressão durante comitês importantes, durante reuniões importantes. E isso é algo para se ter em mente. Agora, por outro lado, a segunda coisa que eu disse, você não vai se tornar um bilionário. Isso é um pouco simplificado demais. Mas o que eu quero dizer é que nesse jogo de VC e PE, como parte de um fundo, você pode ganhar muito dinheiro. Quero dizer, você pode ganhar milhões e milhões e milhões. Mas se você tem o sonho de ganhar bilhões e bilhões e bilhões, vai precisar se tornar um fundador. Agora, ser fundador no sentido mais amplo pode significar criar uma startup de alta tecnologia ou até o seu próprio fundo, certo? Você recruta mais sócios para o fundo que cresce e pode virar o próximo Blackstone ou algo assim. Mas como parte dessa estrutura de fundo, você vai ganhar muito bem, mas não vai ficar super rico, sabe? Porque a sua participação nesse negócio em que está investindo é muito pequena. Então, se você olhar, é engraçado ver, por exemplo, o Facebook, a forma como ele progrediu através das diferentes fases de captação de recursos. E no final, você sabe, Mark Zuckerberg ganhou X% do Facebook. E aí você tem os primeiros investidores, quanto por cento eles ganharam, e isso já é uma fatia bem pequena. E agora você precisa lembrar que para essa fatia pequena que você possui, não é como se tudo fosse seu, certo? Esse dinheiro é distribuído entre os diferentes investidores. Então, essas são as primeiras pessoas que você sabe têm o direito de receber porque você está investindo o dinheiro delas em primeiro lugar. Agora, o que sobra disso é distribuído dentro do fundo de capital de risco para os diferentes sócios. E você pode imaginar, sabe, você ainda ganha milhões,
mas não é como se você fosse o próximo bilionário. Então isso é algo para se ter em mente. E se você ficou interessado tanto em Private Equity quanto em Venture Capital e quer saber mais sobre os dois mercados, como eles diferem e o que é melhor para você, então confira meu vídeo Private Equity versus Venture Capital, que está linkado aqui. Eu te vejo no próximo vídeo, cara. Tchau.